tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre regra de três composta. Assim como falei na aula anterior em regra de três simples, eu vou seguir os mesmos passos na regra de três composta. É importante também a gente fazer uma leitura do problema para poder identificar quais são os dados que esse problema nos fornece e qual dado desse problema procurado. Tem aqui um exemplo, né, de regra de três composta, né, e a partir desse problema a gente vai entender como é que funciona a regra de três composta. Mas, qual é a diferença entre regra de três simples para regra de três composta? Na regra de três simples, a gente vai usar duas grandezas. E já na regra de três composta, vamos ter mais de duas grandezas, né? 3, 4 ou até mais, né? Então agora vamos entender um pouco na regra de três composta a partir desse exemplo. Eu vou primeiro montar aqui uma tabela, né? Que é o primeiro passo que nós utilizamos a partir das informações que tem nesse problema. Eu vou ler esse probleminha aqui e vou explicar como é que funciona. Olha só, uma família com duas pessoas consome 12 metros cúbicos de água a cada 30 dias. Se mais uma pessoa com os mesmos hábitos de consumo se juntar a ela, quantos metros cúbicos de água eles consumirão em uma semana? Então vamos identificar aqui os dados que esse problema nos fornece. Duas pessoas consomem 12 metros cúbicos de água a cada 30 dias. Se mais uma se reunir a ela, no caso agora vai ser 3. Quantos metros cúbicos irão consumir em uma semana? Pronto, eu já tenho aqui todos os dados para resolver esse problema. Agora que nós já temos todos esses dados, o que a gente vai fazer agora? A gente vai montar uma tabela, que é o primeiro passo. Vou pegar aqui outra cor para ficar melhor. Então vamos lá. Aqui nós temos os dados das pessoas, que eu vou representar pela letra P, que são duas pessoas. Aqui é o metro cúbico, que é o volume gasto por essa família, que no caso são 12 metros cúbicos de água. E em 30 dias, no caso um mês, né? 30 dias. Tá, só que o problema também falou que tem mais uma pessoa nessa família, que tem os mesmos hábitos. Então o que a gente vai fazer? O que era 2 agora são 3. E ele quer saber quantos metros cúbicos de água 3 pessoas irão consumir em uma semana. Uma semana tem quantos dias? 7 dias. Então vamos colocar aqui, ó. 7 dias. Tá. Pronto. Agora eu já tenho a minha tabela. Só que para poder resolver esse tipo de problema, não é a mesma coisa da regra de três simples. Por quê? Porque na regra de três simples só tinha duas grandezas. Aqui eu estou diante de 3 grandezas. Como eu tenho 3 grandezas, a forma de resolver é um pouquinho diferente. Você vai analisar da seguinte forma: você vai pegar as grandezas conhecidas com a grandeza desconhecida. E a outra grandeza a gente vai analisar depois. Então, eu vou colocar aqui um traço e vamos analisar direitinho. Vou apagar aqui e colocar mais aqui em cima. Então, tá. Pronto. Aí eu vou pegar essa grandeza que a gente que é conhecida, vou repeti-la. A grandeza desconhecida também, ela vai ter que sempre aparecer. E essa grandeza que a gente não vai descobrir agora, a gente vai pegar a primeira grandeza e colocar como sendo constante. Porque a gente vai analisar essas duas aqui, tá? Essas duas aqui, vai analisar usando essas duas aqui. Então, vamos lá. Duas pessoas consomem 12 metros de cúbico de água em 30 dias. O que vai acontecer se tiver mais uma pessoa, no caso aqui são 3 pessoas? Quantos metros cúbicos de água eu vou
Tá em 30 dias. Eu vou gastar mais ou vou gastar menos? Eu vou gastar mais porque tem mais pessoas na casa, né? Então, se aumenta aqui e esse X aumenta na mesma proporção, eu tenho a grandeza diretamente proporcional. Grandeza diretamente proporcional, né? Vamos analisar agora a grandeza dos dias, né? E essa daqui eu não vou analisar, porque já analisou aqui, já descobrimos que são grandeza diretamente proporcional. Agora vamos analisar essa outra grandeza aqui, a grandeza dos dias. Então, como eu vou analisar essa daqui vai ser a minha constante. Eu vou pegar sempre a primeira, então vai ser 2. A grandeza desconhecida a gente vai sempre repetir. E essa grandeza que nós iremos analisar, que é 30 e o 7. Tá. Olha, vamos analisar. 2 pessoas consomem 12 metros cúbicos de água em 30 dias. O que vai acontecer se eu tiver essas mesmas quantidades de pessoas? Quantos metros de água eu vou gastar em 7 dias? Né? Que 7 dias é uma semana. Se diminuiu aqui a quantidade de dias, o que vai acontecer aqui? Vai diminuir também. Não diminuiu? Diminuiu na mesma proporção. Também tem grandeza diretamente proporcional. Pronto. Agora que eu já analisei essas grandezas, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o produto das grandezas conhecidas. O que é produto? Produto nada mais é que uma multiplicação. Então, eu vou pegar essas grandezas conhecidas e vou fazer o produto entre elas. Como aqui eu verifiquei que essa grandeza é diretamente proporcional, eu vou multiplicar do jeito que está aqui. As duas eu não vou mexer. Do jeito que elas se encontram aqui, eu vou colocar elas aqui multiplicando. Em forma de uma razão, assim. 2 está para 3, assim como 3 está para 7, multiplicando. Pronto, já fiz o produto entre essas duas razões das grandezas conhecidas. Agora eu vou colocar uma igualdade. E o que eu coloco depois dessa igualdade? A grandeza desconhecida. No caso aqui é 12 e x. 12 está para x. Né? Pronto, agora vamos multiplicar aqui, ó. 2 vezes 30, 60. 3 vezes 7, 21. Igual 12x para... Não, 12 para x. Agora que eu já multipliquei essas razões aqui, né? Essas grandezas, eu vou multiplicar cruzando, assim. 60 vezes o x é igual a 21 vezes o 12. 60 vezes o x é igual a 252. Pronto. E o que você vai fazer agora? Vai dividir o 60 por esse aqui, ó. 252 dividido por 60, porque a operação inversa de uma multiplicação é uma divisão. Então, eu vou dividir, que eu vou obter 4,2 metros cúbicos. Então, em 7 dias, 3 pessoas irão consumir 4,2 metros cúbicos de água. Tá certo? Então, vou apagar o quadro aqui para poder explicar o exemplo 2. Vamos ao exemplo 2. 9 pedreiros constroem uma casa em 8 dias, trabalhando 5 horas por dia. Em quantos dias 12 pedreiros, trabalhando 6 horas por dia, poderiam construir a mesma casa? Então, vamos aqui ver quais são os dados que tem o problema. Eu sei que tem 9 pedreiros, então vou colocar aqui na tabelinha. Pedreiros são 9. Constroem uma casa em
8 dias, trabalhando 5 horas por dia. Em quantos dias? Ele quer saber os dias. 12 pedreiros, trabalhando 6 horas por dia, constrói essa mesma casa, vai poder construir essa mesma casa. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou agora verificar se essas grandezas são direta ou inversamente proporcional. Como eu fiz no exemplo anterior, eu vou fazer aqui também. Eu vou analisar a grandeza conhecida com a grandeza desconhecida. E depois que eu vou analisar a outra grandeza. Então, vamos lá. Vamos repetir aqui, ó. 9, 12, 8 e x. Essa outra grandeza eu vou analisar depois. Então, eu vou pegar a primeira grandeza e vou fixar ela aqui como sendo uma constante. E vou verificar agora. 9 pedreiros conseguem construir uma casa em 8 dias, só que ele precisa trabalhar 5 horas por dia. Se eu aumentar a quantidade de pedreiro trabalhando 5 horas por dia, eu vou levar essa construção em quantos dias? Em mais dias ou menos dias? Eu vou construir essa casa em menos dias porque tem mais pessoas trabalhando. Então, quanto mais pessoas trabalhando, menos tempo eu vou levar para construir essa casa. Então, aqui eu tenho grandeza inversamente proporcional. Ok? Pronto. Vamos agora analisar a grandeza das horas. Como eu vou analisar a grandeza das horas, a grandeza dos pedreiros eu vou fixar a primeira grandeza, que é o 9. E a grandeza desconhecida eu vou sempre repetir e vou analisar a grandeza das horas. Ok? Então, vamos lá. 9 pedreiros constroem uma casa em 8 dias. Só que ele tem que trabalhar 5 horas por dia para ele poder construir essa casa em 8 dias, a mesma quantidade de pedreiro. O que vai acontecer se eu trabalhar 6 horas por dia com essa mesma quantidade de pessoas? Se ele está trabalhando mais tempo por dia, ele vai levar mais dias ou menos dias para terminar esse serviço? Menos dias também. Então, se aumentou a hora aqui, vai diminuir aqui os dias. Então, aqui eu também tenho grandeza inversamente proporcional. Então, eu já analisei. Agora, eu vou pegar as grandezas conhecidas e vou fazer um produto entre essas grandezas, tá? Então, pega aqui. Só que vocês observam que aqui é grandeza inversamente proporcional. Então, aqui é 9 e aqui é 12. Eu vou ter que inverter. O 12 vira, vai para cima, e o 9 vai para baixo. Aqui também é a mesma coisa, ó. O 5 vai para baixo e o 6 vai para cima. Então, vamos lá. 9 e 12 vai ficar o quê? 12 sobre 9 vezes 6 sobre 5 igual a grandeza desconhecida, que é quem? 8 para x. E agora eu vou o quê? Multiplicar. 12 vezes o 6 dá 72 sobre 9 vezes o 5 dá 45. Agora, vou igualar com a grandeza desconhecida. E vou fazer o cruz-credo. Vou multiplicar cruzado aqui agora. Então, vamos lá. 72 vezes o x, isso é igual a 45 vezes o 8.
72 vezes o x é igual a 360. Pronto. Então, o que você vai fazer agora? X é igual a 360 dividido por 72. Isso é igual a 5 dias. Quer dizer que 12 pedreiros vão terminar o serviço em 5 dias. Então, isso é lógico, né? Porque tem mais pessoas trabalhando. Então, a tendência é que eles terminem o serviço em apenas 5 dias. E é isso, ok?